Bom, mas estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí Ednei Silvestre, jornalista com longa história como repórter, não só de televisão, mas também de impresso, e também um romancista e dramaturgo. São muitos adjetivos para um homem só. Ele está aqui por conta das comemorações do aniversário, né, dos 40 anos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Piauí e é palestrante de hoje, inclusive, lá na UFP. Ednei Silvestre, uma ótima tarde, seja bem-vindo. Ótima tarde para você, ótima tarde para todos que nos veem. E quarta-feira vão poder ver você lá. Eu estarei você lá. vai participar na quarta-feira. Também, é. Você vê, né? O curso tem grandes jornalistas, como Ednei Silvestre, e tem eu. Para com isso, para com isso. Bom, Ednei, mas vamos começar um pouco a respeito dessa história, né? Você foi muitos anos jornalista de televisão, mas começou escrevendo no impresso. E sempre que tem essa transição, escreve para impresso e vai para televisão, tem aquele impacto. Como é que faz para olhar para cá? Para mim foi mais do que impacto, para mim foi vexame mesmo. Foi vergonha? Foi. Eu passei muita vergonha. Eu não sabia fazer nada, não sabia segurar o microfone, eu não sabia como falar para a câmera. Eu tinha trabalhado com televisão e cinema por trás das câmeras, então eu não sabia. E eu sabia quando alguém era bom ou não era diante das câmeras. E eu me via e falava... Eu não consigo ser bom. E a minha sorte foi que no Brasil estavam Alice Maria e o Evandro Carlos de Andrade, e eles diziam, não se importe com a forma, você tem um conteúdo. E eu tive um anjo da guarda chamado Orlando Moreira, que é um cinegrafista experiente, que já tinha feito coberturas de guerrilha internacional. Foi o primeiro repórter cinematográfico da TV Globo. E agora, as pessoas, antigamente você falava assim, olha, eu não quero saber de jornalismo porque tem que falar com a câmera, tem que olhar para a câmera. Hoje a câmera é muito mais comum no dia a dia das pessoas do que na época em que nós começamos o jornalismo de televisão. Todo mundo tem que ter um pouco de habilidade com câmera nos dias de hoje, né? Mas não é tão difícil hoje, né? Com os telefones celulares, com os smartphones. Eu falo isso no meu livro. Deixa eu dar uma olhada no livro. Deixa eu mostrar aqui o livro. Inclusive, o livro que você está... O seu novo livro, o seu livro mais recente, fala sobre isso, né? Segredos de um repórter. Tudo aquilo que eu gostaria que tivesse me contado antes de enfrentar as câmeras. Está aqui, ó, os conselhos que você queria ter recebido. Seria mais ou menos... Pois é. Como hoje, por exemplo, né? Usa o seu celular... Aí você grava, você fala, você pode transmitir. Uma das boas coisas dessa nova tecnologia foi dar voz e imagem àqueles que não tinham voz nem imagem. Digamos, meio copiando o que você já apresentou aqui hoje. Uma senhora que não tem água corrente em sua casa. Então, ela pode falar disso, ou as pessoas que moram numa rua podem mostrar os problemas. Quer dizer, o celular, as redes sociais deram essa abertura. E para enfrentar a câmera, eu dou muitas dicas, e não só para estudantes, para quem quer fazer a imagem, quem quer fazer rede social. Também. Agora, você fala sobre vexames. Muitos. Você lembra qual foi assim, o que mais te deixou? Meu Deus do céu. Afe Maria. Não, acho que a primeira grande vergonha que eu passei foi... Na primeira reportagem que eu fiz, eu estava na Broadway, tinha atrás aqueles cartazes, luzes piscando, não sei o quê, e eu tinha que falar para a câmera. E eu não sabia segurar o microfone. Então eu estava com o microfone assim, aí o Orlando me dizia, segure em direção à sua boca. Não, assim não, que você está se cobrindo. Para baixo. Aí eu falei, vira um pouco o seu ombro, porque está ventando. Aí eu virava o ombro. Não tanto, baixa. E eu fiquei, e as pessoas passavam, como acontece, você já fez, as pessoas passavam e gritavam. Foi uma vergonha. Não, você está ali fazendo, você acha que está todo mundo olhando para você, você fica com medo de falar uma coisa errada, uma bobagem, alguém te corrigir. Realmente é um perrengue. Quando não te xingam. Quando xingam, exatamente. Olha, inclusive eu vejo que o livro ele é feito com textos assim mais curtos, né? Vamos dizer assim. O que eu fiz, o que eu gostaria, sei lá, estou aqui conversando com você, o que eu conto para você é aquilo que eu passei. Estou numa sala de aula e eu conto para quem está vendo. Como hoje o Benhur Correia e eu vamos fazer, a gente vai bater um papo e falar das nossas carreiras e disso que nós atravessamos em gerações diferentes. Muito legal. Ednei, agora vamos falar um pouco sobre a tua história, porque você vai para o impresso, depois você se torna um repórter de televisão e ao meu lembrar, você é um dos primeiros repórteres que usa que não força a locução, como os repórteres dos anos 70, 80 costumavam fazer.
você usa a sua voz de maneira mais colocada. Sabe o segredo? Qual é? Eu não sabia fazer como eles. Eu não sabia como era. É? E eu só sabia fazer do jeito que eu sabia fazer, que é assim, eu sou assim. Eu falo assim, uma vez me criticaram assim, você sacode muito as mãos. Eu falei, mas eu sacudo as mãos. Aí eu comecei a segurar as mãos. Você não acha que isso que aproxima o repórter um pouco Hoje mais? eu vejo que sim. Hoje eu vejo que sim. Um dos exemplos, eu falo sempre para ele, uma das pessoas dessa nova geração que faz isso e faz muito bem é o Benhur Corrêa. Ele conversa, ele transmite. Uma vez, lá ainda no começo, a Ângela Pontual me disse, converse com o espectador, fale como se você estivesse falando para sua tia. Tia Merinda, é o seguinte, aqui em Nova York, hoje está nevando tanto, olha onde está... E foi o que funcionou. E eu trabalhei também, tive um colega maravilhoso, o Sherman Costa. Nós fomos fazer uma matéria na neve, né? E todo mundo, né? Nós brasileiros, neve, que beleza e tal. E a gente foi fazer o que é viver com neve. E a gente foi para a cidade de Buffalo, em suma. A gente descobriu que é infernal. As crianças não podem ir à escola, não tem onde comprar coisa, você não pode sair, etc. Aí estou eu do lado de fora com o Sherman, para fazer a passagem, né? Passagem, para quem não conhece, passagem é aquele tempo entre o que vem da reportagem e o que virá depois, quando a gente dá alguma informação. Né? Aí estou eu ali, estou sentado na escadaria de uma casa, neve aqui, né? Aí eu falei, Sherman, neve é lindo, neve é uma beleza, mas na terra dos outros, né? Ele falou, é essa a passagem. Falei, eles não vão aceitar nunca, eles vão querer, não, tantos metros de neve, tantos... Ele falou, faz isso. Aí eu fiz. Falei, neve é lindo, neve é uma beleza, na terra dos outros. E você tinha visto justamente isso, que é um inferno para quem mora nela. Você transmitiu a sua percepção. E ali eu percebi que esse era meu caminho. Claro que fui criticado, porque naquela época as pessoas faziam, tivemos hoje não sei quantos metros de neve. Exato. As pessoas, pois é, mas eu não sabia fazer desse jeito. Aí fazia, esse foi o meu segredo. Mas isso é muito bacana, isso é uma característica mesmo sua. Agora, você é correspondente, fui correspondente no exterior em um momento dramático da história recente, que foi os atentados do 11 de setembro. Aquilo foi um negócio que, de tão absurdo, ninguém entendeu no primeiro momento. E depois, nem nós, ninguém entendeu. Na hora vocês também não? Não, a gente só sabia que tinha visto alguma coisa muito grave e eu morava perto. E eu vi aquele rombo, como todos vimos, na imagem, aquele rombo, e as primeiras informações diziam... Você morava perto do World Trade Center? Eu morava a 2 estações do World Trade Center. Aí a informação primeira era, um avião de treinamento teria batido contra. Aí era óbvio que aquele buraco não podia ser um avião de treinamento. E aí começaram a chegar as notícias, minha equipe chegou, nós fomos para lá, e conforme nós íamos tentando chegar ao local, as ruas, avenidas, os quarteirões todos fechados pela polícia, pelo Corpo de Bombeiros, só que eu estava com Orlando Moreira. E Orlando Moreira, com a experiência dele e conhecendo aquela área como eu também conhecia, a gente foi se desviando pelas ruelas. E chegamos lá. E fomos os primeiros repórteres de televisão a chegar no local. Impressionante. E o que você viu de mais absurdo? O que é que aconteceu naquele dia ali, que não pode ser, às vezes, mostrado na televisão pela força das imagens, mas que foi impactante o suficiente para depois ser dado uma resposta? Nós não podemos mostrar, nem devemos mostrar os corpos. As pessoas tinham que saltar, porque 1000 graus, e as pessoas saltavam não porque se suicidavam, elas estavam escapando daquele fogo. Isso nós não mostramos. Mas eu acho que o grande impacto veio depois com uma imagem aparentemente neutra. Eu morava perto do hospital St. Francis. E aí, quando eu cheguei do metrô, isso era altas horas, eu cheguei saindo das escadas, assim, saindo do metrô, em frente eu sempre via as torres do World Trade Center. E aí, em frente, não tinha nada, tinha holofotes. E aqui à esquerda, no hospital St. Francis, tinha dezenas de camas máquinas, aquelas coisas americanas que você dobra, esperando os feridos. Não tinha feridos. Todos morreram. Quase 3.000 pessoas. E aí estavam os enfermeiros, os paramédicos, aguardando os feridos, e não havia. Ali eu entendi o impacto. Ninguém escapou. Quer dizer, os que conseguiram sair no começo... Saíram sem ferimentos. Aqueles que ficaram, não ficaram feridos. Isso é muito forte, de fato. Agora, o que você... Na sequência disso, teve a reação americana. Inclusive,
contra o Iraque. Você cobriu e Contra o Iraque, contra os três poderes, que o Bush chamava de a tríade do mal, não, a pirâmide do mal, que ele falava do Irã, Iraque e Coreia do Norte. Né? Eu esqueci agora, mas era uma coisa assim, a tríade do mal, o triângulo do mal, e aí lançaram aquela campanha que matou milhares de americanos, né, que foram para o Iraque, e milhares de iraquianos também. Você acompanhou depois um pouco antes até da derrocada do Iraque, um pouco dessa situação. Agora, em algum momento vocês sentiram medo? Porque é um atentado, uma coisa podia acontecer Não depois. Não deu tempo. Qualquer repórter, você sabe, a gente não tem tempo de ter medo. Você vai cobrir, você vai subir uma favela numa incursão policial. Você não pode ter medo, não tem tempo de ter medo. E no fundo a gente quer ser o primeiro a chegar, né? Essa que é a verdade. Quando as coisas acontecem, a gente quer estar lá. E quando você pensa que você pode ser, de alguma forma, a diferença, você é a imprensa, então você tem uma isenção e você pode mostrar isso. Olha, maravilha, Ednei, conversar com você a respeito desse... Quarta-feira você vai estar lá. Vou estar lá. Estarei lá na Universidade Federal do Piauí também, participando dessa festa dos 40 anos do curso de comunicação, onde eu me formei, na Universidade Federal do Piauí. Bom, você ganhou o Prêmio Jabuti, para a gente finalizar, em 2010, como escrevendo, né? Meu romance, deixa eu fechar os olhos agora. Essa experiência, como é que é fazer esses dois movimentos tão bem-sucedidos, duas carreiras com tanto sucesso? Há tempo para as duas coisas, como criar janela? Sempre tem. Eu, ultimamente, estou escrevendo um novo romance. E eu percebi, ele se passa muito à noite, e aí eu percebi que eu tenho escrito à noite. E lá atrás, no segundo romance, que é A Felicidade é Fácil, eu comecei a escrever, é uma história que se passa na Era Collor, e tem um sequestro de uma criança. Eu comecei a escrever, quando cheguei na metade, teve uma situação na Serra Fluminense de deslizamento, mortes, e eu fui cobrir. Passei dias fora. Quando eu voltei a escrever, e dias depois eu não sabia onde eu tinha parado, porque já está tudo por aqui. Impressionante, é muito legal. Gente, essas e outras histórias estarão hoje lá na Universidade Federal do Piauí com Ednei Silvestre. A partir de que horas lá? A partir das 3. 3 da tarde, na UFPI, Universidade Federal do Piauí, para comemorar os 40 anos do... Entrada grátis. Grátis. Pois é, valeria um dinheiro bom, hein? Conversar com o Ednei Silvestre. Mas é grátis, lá na Universidade Federal do Piauí. Obrigado, Ednei. Eu que agradeço muito. Está aqui, ó, o livro... Lá eu tenho para você. Muito bem. Está aqui, ó. Estou mostrando de novo aqui o livro do Ednei, que está contando histórias para preparar as pessoas que querem contar histórias. Isso é muito bom. Boa essa. Posso usar? Claro. Está autorizadíssimo. Como é que é? De novo? Contando histórias para pessoas que querem contar histórias. Poxa, sensacional. Muito obrigado. Obrigado, Ednei. Um abraço. Até. Obrigado pela participação. Obrigadão. Uma honra recebê-lo aqui, tá? Uma honra mesmo.